Olá, tudo bom? Esse artigo aqui é intrigante, é uma revisão, né? Mas pensa sobre a forma de drenagem do sistema venoso cerebral, né? Então a gente sabe que o sangue vai para o cérebro através das artérias vertebrais e da carótida. Acontece a metabolização e sujeiras, toxinas, enfim, debris tem que ser limpados do sistema da caixa craniana, tá? E isso acontece através de basicamente três situações, tá? Três estruturas. Tá? O primeiro, e o óbvio, é o sistema venoso, então, que vai limpar essas toxinas. O segundo é o sistema linfático, certo? E o outro terceiro sistema é o sistema licórico através dos nervos espinhais, né, que vão limpar essas toxinas também, e aí vão entrar cada um do seu jeito, entrar na corrente sanguínea, né, e ser metabolizado, enfim, né. Então esse artigo aqui ele vai revisar e lançar alguns conceitos interessantes com relação à drenagem venosa. Tá? Tem algumas coisas. Tem um autor que eu acompanhei já há um tempo, tá? Da Ucrânia, de 1992, que ele já usava a diosmina para avaliar a drenagem venosa do sistema da caixa craniana, né? E é o que eu tenho utilizado do ponto de vista clínico, certo? Esse artigo fala especificamente sobre o uso do stent, né, que é uma forma de você limpar e abrir, ou nem stent coronariano, só que é um stent venoso que você aplica. Né? E aqui no consultório a gente tem utilizado principalmente estratégias não invasivas, pensando em vários artigos, é claro, e de maneira que as pessoas consigam fazer em casa. Tá? Por exemplo, o fato de você deitar e ficar alguns minutos durante o dia, tá? Com apoio na região cervical, isso aumentaria o fluxo da jugular. Então, para você ter uma ideia, a gente na posição em pé, a velocidade de fluxo da jugular é mais ou menos 70 ml por minuto. Tá? Enquanto você está deitado, tá, em suporte, você vai aumenta para mais ou menos 700 ml por minuto. Isso em dois artigos. Claro, cada um tem a sua variação, né? Mas a diferença é gritante no termos de quantidade de volume da veia que você consegue drenar nessa posição. A outra situação seria a utilização de venotônicos, né, como a diosmina, que é uma possibilidade. A gente tem utilizado aqui e monitorando a pressão, o tamanho do nervo óptico, tá? E isso consegue reduzir o tamanho do nervo óptico, é uma medida que a gente faz com ultrassom à beira do leito, né? E aqui ele está falando sobre o conceito do uso do stent, né? Com catéter para drenagem direta. A gente já utiliza isso já em pacientes com hipertensão intracraniana idiopática, que quando você tem um aumento da pressão intracraniana, existe um acotovelamento das veias em certos ângulos na hora que eles fazem a volta e drenam para a base do crânio. Então, isso a gente já sabe que tem, e tem estudos mostrando que você tem uma melhora cognitiva, e uma melhora da pressão e dos sintomas de cefaleia, alteração visual, quando você usa o stent. Então, aproveita, divirta-se e bons estudos. Valeu! A demência é, sem dúvida, um dos maiores mistérios da medicina. Mas e se uma peça fundamental desse quebra-cabeça não estivesse nas células do cérebro em si, mas sim no encanamento que mantém tudo limpo? Hoje, a gente vai explorar uma hipótese bem surpreendente que liga o declínio cognitivo a um problema de drenagem no cérebro.
Para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, olha só esse número. Em 2021, quase 57 milhões de pessoas no mundo inteiro viviam com demência. É um desafio global gigantesco que, com certeza, precisa de novas formas de pensar. E aí que a gente chega na pergunta central dessa nossa análise. E se um dos grandes culpados pela demência não for uma falha primária do cérebro, mas sim um problema mecânico, um problema de encanamento escondido ali? Bom, vamos mergulhar nisso. Para a gente conseguir investigar essa ideia, primeiro, a gente precisa conhecer a incrível equipe de limpeza do cérebro. É um sistema que trabalha sem parar, principalmente enquanto a gente dorme. O nome técnico dele é sistema linfático. É uma descoberta até que bem recente. E ele funciona como serviço de coleta de lixo do sistema nervoso central. É como se fosse o primo do sistema linfático, que cuida do resto do corpo. Mas olha, o jeito mais fácil de pensar nisso é como a máquina de lavar louça do cérebro. É isso mesmo. Durante a noite, enquanto a gente dorme, esse sistema entra em modo turbo, lavando toda a sujeira metabólica que foi se acumulando durante o dia. E o que exatamente está nessa louça suja? Bem, principalmente as duas proteínas mais infames ligadas à doença de Alzheimer. A beta-amiloide, que forma aquelas placas tóxicas fora das células, e a proteína tau, que cria uns emaranhados destrutivos dentro delas. Fazer uma limpeza eficiente dessas proteínas é fundamental. Esse sistema é super eficiente, mas, que nem qualquer encanamento, ele depende de uma coisa bem simples. O ralo não pode estar entupido. Então, o que será que acontece quando esses ralos começam a entupir? E esse diagrama aqui da pesquisa ilustra essa reação em cadeia de um jeito genial. A gente consegue ver, passo a passo, como um simples entupimento físico pode criar uma cascata de problemas que acaba levando ao declínio cognitivo. Vamos dar uma olhada nisso mais de perto. O lance todo é esse círculo vicioso. Começa com a estenose, que é basicamente um estreitamento das veias que drenam o sangue para fora do cérebro. As causas disso ainda estão sendo estudadas, mas parece que envelhecimento e até anatomia podem ter a ver. Esse bloqueio cria um verdadeiro engarrafamento de sangue, o que aumenta a pressão dentro do crânio todo. E com essa pressão contra, o sistema linfático, a nossa máquina de lavar louça, não consegue escoar a água suja. A sujeira fica ali, acumulada, sem ter para onde ir. Ok, a teoria parece fazer todo sentido, né? Mas e na vida real? Existe alguma prova disso? Acontece que sim, existe um modelo humano perfeito que nos ajuda a conectar esses bloqueios físicos com aquela sensação de mente nublada. A principal evidência vem de uma condição chamada hipertensão intracraniana idiopática, ou HI para facilitar. Basicamente, é quando a pressão dentro da cabeça sobe muito, sem um motivo aparente. E isso acaba sendo uma janela fascinante para a gente entender os efeitos da má drenagem do cérebro. E o que é realmente impressionante aqui é a força dessa conexão. Olha só os números. Mais de 93% dos pacientes com HI têm esse entupimento nas veias de drenagem. Agora, na população geral, esse número é de só 7%. A ligação é gritante, é inegável. E qual é o preço que a mente paga por esse cano entupido? Os estudos mostram um prejuízo bem claro, que dá para medir. Pacientes com HI se saem muito pior em testes de áreas cruciais, como tempo de reação, velocidade de processamento, memória e atenção, quando a gente compara com pessoas saudáveis. Bom, se o problema é um cano entupido, a solução mais óbvia parece ser desentupir o cano, certo? E foi exatamente isso que os pesquisadores começaram a testar. A intervenção se chama stenting do seio venoso. É um procedimento pouco invasivo, onde um pequeno tubo de malha, um stent, é colocado na veia estreita para forçar a abertura dela e restaurar o fluxo normal de sangue para fora do cérebro. E os resultados foram notáveis. Essa citação de um estudo de 2020 é muito direta. Depois de colocar o stent, a disfunção cognitiva, aquela confusão mental que os pacientes sentiam, melhorou ou simplesmente desapareceu em 77% deles. Ou seja, consertar o encanamento pareceu consertar a cognição. Isso nos traz de volta para nossa pergunta lá do começo. Se desentupir os drenos do cérebro consegue reverter o declínio cognitivo na HI, o que isso poderia significar para o problema muito maior da demência e do declínio cognitivo que vem com a idade? Então, vamos resumir essa hipótese que está surgindo. Tudo começa com um problema de drenagem, um congestionamento que paralisa o sistema de limpeza do cérebro. Isso permite que o lixo tóxico, como a beta-amiloide, comece a se acumular. E o resultado disso pode ser a demência. Mas a parte mais empolgante é a última. Se a causa é um bloqueio físico, talvez a solução também possa ser. E isso nos deixa com esta última pergunta que dá o que pensar.
Será que olhar para as veias, para o encanamento do cérebro, pode ser uma nova e poderosa chave para a gente finalmente desvendar o quebra-cabeça da demência? A pesquisa ainda está bem no começo, claro, mas ela muda completamente a forma como a gente pensa sobre a saúde do cérebro, abrindo um caminho totalmente novo e muito promissor para futuras terapias.